Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira, vamos falar aí a respeito do empate do Brasil em 1-1 com a Avenida, complicadinha ali na situação do Campeonato Gaúcho, poderia ter resolvido a vida do Brasil no Campeonato Gaúcho. Também vamos falar do jogo importantíssimo, o jogo do ano para o Brasil, nesta quarta-feira, contra a equipe do Cordino pela Copa do Brasil. Depois da vinheta, eu estou falando a respeito disso. Claro, mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você aqui se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. Vamos lá então, pessoal, vamos falar a respeito aí então desse empate do Brasil contra a equipe do Avenida, né? O Brasil tentou ali nos primeiros minutos do jogo fazer aquilo que o Brasil sempre costuma fazer nos jogos em casa, né? Pressionar o adversário e tentar logo cedo, né, adquirir a sua vantagem, né? Que aí deixa o time mais confortável, deixa o time mais solto, né? O Brasil não é um time que tenha por costume e principalmente característica do seu treinador, né, ser um time de propor jogo, né, ser um time de tocar a bola, de circular. É um time que pressiona o adversário, é o time que deixa o adversário desconfortável com a sua marcação, pressão, com a sua marcação lá em cima. Então cria essa dificuldade. Então para o Brasil propor jogo, criar jogadas é muito mais complicado em função até um pouco das características dos jogadores, né, uma característica um pouco mais pragmática, né, e tá dentro daquilo de um campeonato gaúcho, né? Não dá para querer propor jogo em campeonato gaúcho, tendo em vista, né, que é um torneio, é um tiro curto, né? São jogos meio de semana, final de semana, daqui a pouquinho já está na última rodada. Então se você ainda vai buscando uma identidade de jogo, vai buscando um estilo de jogo um pouco mais solto, um estilo de jogo um pouco mais que não condiz com o campeonato gaúcho, você acaba ficando, né, para trás. Então nesse momento, né, o pragmatismo do Brasil ele é muito importante justamente por conta dessa questão, né, envolvendo os resultados. Bom, 1-1 com a Avenida. O Brasil começou muito bem, né, pressionando muito bem, abriu o placar, conseguiu colocar a bola na rede com o gol do Da Silva. Finalmente saiu esse gol do Da Silva, o jogador que estava tentando desde o começo do campeonato, não vinha conseguindo, vinha evoluindo, né? Ele começou muito mal, ele começou, né, em alguns momentos até atrapalhando os ataques do Brasil, mas ele acabou evoluindo, acabou pegando o entrosamento. O Rogério conseguiu ajustar, né, algumas situações com ele, alguns posicionamentos, né, iniciais que acabam facilitando que o atacante chega com mais gás, né, dentro da grande área. Não adianta nada o atacante, vou ajudar defensivamente, vou querer participar do jogo, vou ficar lá mais atrás para tentar, né, participar, para tentar tocar na bola. Às vezes o centroavante ele precisa tocar uma vez na bola e pode ser, né, a vez que ele toque na bola, uma vez decisiva, uma vez para colocar 3 pontos na bagagem e uma vitória. Então, né, o centroavante não tem que ter essa preocupação e participar, né, dos 90 minutos do jogo. Ele precisa participar às vezes de uma vez só. E o Da Silva estava tentando isso. O Rogério conseguiu ajustar, né, esse posicionamento. Ele parte de um determinado pedaço do campo, né, e não precisa recuar tanto. Claro, nas bolas defensivas ele recua porque ele é um jogador alto e participa também dessa bola aérea, mas principalmente na questão ofensiva, né? Ele parte de um determinado ponto do campo para tentar chegar com mais gás à frente. Abriu o placar no Brasil, mas logo em seguida, né, aquela vantagem que o Brasil tinha para o time se acomodar em campo e para tentar também, né, segurar o time da Avenida, o Brasil logo em seguida acabou, né, levando o gol. E aí, meu amigo, o Brasil vai ter que remar contra a maré, porque a vantagem era muito confortável para o time da Avenida. Vir até o Beto Freitas somar pontos, ficou muito confortável para o time da Avenida. Então, o Avenida criou coragem e foi para tentar algo mais. Pressionou o Brasil no campo de defesa do Brasil. O Brasil encontrou um pouco de dificuldade, se sentiu um pouco desconfortável dentro do campo, né? E aí o Brasil, em alguns momentos, conseguiu apelar, né, para a bola mais longa.
né? E aí nessa bola longa o Brasil conseguiu ter um pouco de vantagem, conseguiu, né, assustar o time do Avenida. Foi um jogo bem bom de se acompanhar, né? Foi uma trocação pura, né? A equipe do Brasil atacando, o time do Avenida também atacando, não vem para morcegar o jogo, não, pelo contrário, veio jogar o time do Márcio Nunes. Gostei do que vi do time do Avenida, né? É um time com a cara do gauchão, mas também com alguns aspectos um pouco diferentes, é um time que não fica apenas se defendendo, é um time que também ataca, né? O Brasil, né, mostrou algumas valências, né? Não teve o Luiz Gustavo, né, que é um jogador que é muito interessante, né, o lateral direito do Brasil, jogou o Bocão e o Bocão supriu muito bem a ausência do Luiz Gustavo. O Rogério conseguiu arranjar uma maneira agora, né, de colocar os laterais, né? Ele tem o Renan Siqueira pelo lado esquerdo, ele tem agora jogando pelo lado direito, seja o Luiz Gustavo, seja o Jonathan Bocão, jogando os laterais. O Chicão, quando entra, ele entra no segundo tempo, ele entra de lateral, ele entra de volante, isso ajuda muito, o Chicão jogando na dele. O Amaral tá fazendo um gauchão espetacular, o Amaral deu essa consistência pro Brasil, né? O Brasil hoje, né, se você for olhar, joga apenas com volante, né? Joga apenas com o Amaral. O Guilherme Nunes é um jogador que sai muito, né? Ele vai para atacar, o Germano é um meia, enfim, o Brasil, né, não tem mais aqueles dois volantes, né, de épocas antigas do Rogério. Tem apenas o Amaral, que é um cara que faz aquele trilho ali de proteção da frente da zaga muito bem feito, né? Primorosa a partida dele contra a equipe do Avenida, deu essa sustentação para o Brasil ter mais gente para atacar, né? O Brasil tem muito mais gente atacando do que muito mais gente defendendo, e isso faz com que o Brasil, né, pressione bastante o adversário, né? Incomode o adversário, e o Brasil teve a chance, né? Teve a oportunidade, né, de garantir a vitória ali no último minuto. O Da Silva estava cheio de confiança, fez o gol, e aí não dá para criticar o jogador, né? Não dá para criticar o jogador. Eu vi muita gente já querendo, né, que o Da Silva fosse para aquele lugar. O cara tá com confiança, ele fez o gol, né, do Brasil, e ele poderia ser o cara importante, ia dar muito mais confiança para ele. Eu entendo porque, né, o Rogério deixou ele bater essa penalidade. Muito provavelmente no treinamento o aproveitamento dele tenha sido muito bom, né, porque o Rogério, tudo que o Rogério coloca em campo, tudo que o Brasil faz em campo é treinado. Nada é tirado da cabeça de ninguém. Tudo que o Brasil faz dentro do campo é treinado. E muito provavelmente o Da Silva treinou, né, a penalidade, só que deu um azar, né? Ele deslocou o goleiro, só que a bola acabou pegando na trave, não entrando, terminou ali a batida do pênalti e acabou terminando o jogo, né? Que seria extremamente importante, mais 2 pontos na tabela, o Brasil ficaria numa situação um pouco mais confortável, né? Já praticamente livrando, né, o rebaixamento, já se preocupando apenas, né, em tentar uma classificação e também priorizando o jogo desta quarta-feira, que é contra a equipe do Cordino pela Copa do Brasil. É uma viagem longa, é uma viagem desgastante. O Brasil não tem um elenco tão jovem assim, tem jogadores veteranos, a espinha dorsal é de jogadores veteranos, a logística, né, não é nada fácil, né? O Brasil viajou nesse domingo para Porto Alegre, os jogadores pernoitaram lá em Porto Alegre. Hoje, né, nesta segunda-feira, o Brasil iniciou o seu deslocamento lá para Barra do Corte, né, onde vai jogar contra a equipe do Cordino, né? Recapitulando, né, o Brasil faz uma escala, né, em Brasília, depois ele vai para São Luís, e depois de São Luís, né, tem aí mais ou menos 400, 500 quilômetros de deslocamento terrestre para encarar a equipe do Cordino. Enfim, uma viagem extremamente desgastante, uma viagem extremamente complicada, tendo em vista que já no próximo final de semana o Brasil tem um jogo, né, pelo Campeonato Gaúcho. Então, né, não favoreceu ao Brasil, né, a questão, né, da logística, mas é melhor, né, como sempre diz o Rogério, né, é sempre bom pegar essas frases do Rogério, né, mas é muito melhor se desgastar viajando, jogando Copa do Brasil, do que se desgastar jogando Copa do segundo semestre, do que jogar, né, campeonatos regionais. Muito mais importante para o Brasil estar com a sua marca exposta para o Brasil inteiro do que apenas numa questão regionalizada. Então, né, esse esforço, essa questão da logística complicada, isso aí o Brasil tira de letra, porque é isso que o torcedor rubro-negro quer ver, é isso que esses jogadores querem ver, né, e é isso que o técnico, que a direção quer ver.
a marca Brasil exposta, e isso também fala aí para os jogadores como uma vitrine, né, tendo em vista que daqui a pouquinho, né, os jogadores podem aí conseguir um contrato melhor, podem conseguir uma transferência, pode gerar uma grana para o clube, enfim, pode acontecer inúmeras situações, né, envolvendo essa exposição chamada Copa do Brasil. Mas é importante, né, que o Brasil conquiste a classificação à segunda fase. Dá para chegar até a terceira fase, hein, sendo bastante, né, realista, né, não sendo tão otimista assim, dá para o Brasil beliscar uma terceira fase. E aí seria mais ou menos em torno de 2,5 milhões de dinheiros que o Brasil colocaria no seu cofre, né? Uma grana que não estava prevista no orçamento. Claro que o Brasil apenas estava contando no orçamento, acredito eu que os dirigentes estavam contando apenas no orçamento, com a grana dessa primeira fase, que já está garantida. Agora, a grana da segunda fase, a grana da terceira fase, se o Brasil lá chegar, né, o Brasil tem... Aí é um adicional que o Brasil vai ter para resolver algumas questões e principalmente, né, já vislumbrar alguma situação visando a Série D do Campeonato Brasileiro, alguma renovação de contrato, alguma contratação no mercado, enfim. A gente sabe que às vezes acontecem desmanches depois do Campeonato Gaúcho, depois de o Brasil ter, né, quem sabe se destacado no Campeonato Gaúcho, né, e aí acaba, né, alguns jogadores saindo, né. Vamos ver o que vai acontecer depois do Campeonato Gaúcho e principalmente, né, o Brasil na Copa do Brasil, que agora o foco total do Brasil é na Copa do Brasil, tentar, quem sabe, né, conquistar, né, essa classificação à segunda fase, depois, né, buscar, né, uma classificação para, né, a terceira fase, que é bem viável, né? É bem viável que o Brasil conquiste uma vaga na terceira fase. Gostou do vídeo? Então tá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo.